Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, minha gente. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muita paz, saúde, prosperidade para você. Estamos essa semana focando sobre portas abertas, sobre mentalidade aberta. E eu te pergunto, você que está nos acompanhando aqui, está sendo abençoado? Sim, compartilhe com a gente. Nós informamos aqui o nosso WhatsApp justamente para você passar uma frase, passar uma informação para a gente. É muito bacana quando você pode enviar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. E caso você esteja me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, você pode também escrever ali nos comentários, fazer o seu pedido de oração. Sempre bem-vindo seus comentários, tá certo? Mas pelo WhatsApp, o nosso código é 41, aqui de Curitiba, 99615 5162. 99615 5162. De preferência, pedido de oração, confirmar a sua audiência, contar de onde você está nos ouvindo, tá certo? É muito bacana, ou mesmo contar ali um testemunho, um depoimento. A gente agradece demais. Um grande abraço a você, empresário, empreendedor, trabalhador, você que trabalha em casa, você que tem a sua empresa, o seu negócio. Desejamos que portas abertas, novas conexões possam se abrir para você no dia de hoje. Conte com o nosso apoio espiritual e com as nossas instruções à luz da Bíblia para abençoar você. Eu quero também dizer o seguinte: você já decidiu por Cristo? Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Se não fez, faça hoje. Jesus diz em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vem para Jesus, porque Ele pode perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e você se torna então templo do Espírito Santo. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te fortaleça. E aquela frase que eu tenho dito: juntos com Jesus somos mais fortes. Amém, queridos? Vamos então pela palavra. O seguinte, estamos falando então sobre portas abertas e hoje quero falar um pouco aqui sobre a importância, né, de pessoas que têm a mentalidade aberta, que têm portas abertas. E quando Deus abre uma porta para você, entre, para que você não fique parado. Deus quer o teu progresso, Deus quer que você cresça, desenvolva. Agora, preste atenção nessa introdução aqui. Um dos grandes problemas das portas abertas é que elas nem sempre estão bem demarcadas. Uma porta aberta é um projeto, pode ser um projeto novo, tudo é novidade para você, ok? Pode representar isso. Deus faz um chamado, que pode ser claro ou não. Às vezes Deus dá um chamado para a gente e nem sempre é claro, tá certo? Em regra, tá? Em regra, no caso de Deus, a informação ela é dada com base no que é preciso saber em determinado momento. Ou seja, Deus não chama você e escreve tudo para você dizendo o que vai acontecer de bom ou de ruim. Não, você dá o primeiro passo, você aceita aquele chamado de Deus para você e você começa a caminhar com Deus e novas portas, novas conexões, Ele próprio vai abrir. O impossível Deus vai fazer, o possível nós temos que fazer. Então, o próprio Deus decide quem precisa saber o que e quando. Isso é muito importante. Me lembro quando Deus me chamou, no caso um chamado ministerial. Eu já era cristão, servia a Deus, muito jovem já entreguei minha vida para Jesus, mas chegou um momento na minha vida, eu já havia se formado na faculdade, uma formação de economia, trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, mas sempre quando alguns pastores na época iam orar por mim, dois deles diziam assim: você tem um chamado, Deus está te chamando,
Mas eu era jovem, 18, 19, 20 anos, eu queria o quê? Terminar minha faculdade, continuar trabalhando, e graças a Deus, desde os meus 14 anos de idade, Deus sempre me abençoou, sempre me prosperou, inclusive nos meus empregos, no meu trabalho. Então, logo jovem, eu com 16 para 17 anos já assumi o cargo lá no escritório. Eu trabalhava num grande escritório de contabilidade, né, um dos maiores da cidade, e eu entrei com 14 anos ali como office boy e fui trabalhando, fui aprendendo. Dali com 16 para 17 anos, como eu já disse, eu assumi o cargo de responsável ali. Olha só, nem tinha 18 anos ainda, assumi ali o departamento pessoal. Hoje a gente fala recursos humanos, né? Mas na época falava muito departamento pessoal. Eu que registrava funcionário, fazia rescisão contratual, INSS, fundo de garantia, toda essa coisa arada aí da área trabalhista, eu me dedicava a isso e me dediquei quase 10 anos em cima disso aí. Por que eu estou contando isso? Que eu trabalhava, tinha faculdade, fazendo meus negócios, servia a Deus, cultuava a Deus, mas sempre Deus falava, mas eu tenho um chamado para você, tenho um chamado para você. E isso ocorreu. Interessante, quando eu me casei com 25 anos, quando eu me casei, dali no dia do meu casamento, Deus falou em profecia comigo que Ele tinha uma missão para mim e para minha esposa. Quem nos acompanha aqui pelo rádio, a pastora Eva, que é a minha esposa, então a gente acabou fazendo um seminário de teologia juntos. Quer dizer, após o casamento começou a acontecer isso. E eu dizia para Deus, mas como vai ser isso? Por quê? Porque eu me vi o quê? Um empresário, eu estava indo bem nos meus negócios, então eu me vi o quê? Ajudando a obra de Deus, sendo um voluntário na casa de Deus, mas não imaginava ficar apenas com exclusividade pregando o evangelho em tempo integral. Entende o que eu estou dizendo? É assim que funciona. Então, pessoas que Deus abre portas e Ele tem um chamado específico, né? Ele quer o quê? Que você diga sim, você obedeça e Ele vai abrindo outras portas para você. Aí eu fui entendendo isso no momento certo, aconteceu. Então, interessante, eu quero destacar aqui Gênesis capítulo 12, do 1 ao 5, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É interessante que nós sabemos dessa história que um homem chamado Terá morava em uma cidade denominada Ur. Ele havia nascido lá, mas um dia se mudou. Reuniu sua família, que incluía seu filho Abrão, o qual não tinha descendentes, e sua nora Sarai. E juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Diz a Bíblia que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Está escrito em Gênesis 11, do 31 ao 32. E a história continua, que é justamente o que eu acabei de ler agora, Gênesis 12, do 1 ao 5. Então, nesse relato, Deus diz, vá. E há duas partes aqui nesse comando. Sempre, preste bem atenção, meus amados e queridos, porque isso aqui vai te ajudar muito, tanto na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé, quanto também para os seus negócios. Sempre há duas partes no vá, né? O vá de Deus, vá de Deus. Primeiro, sair de e ir para. Quer dizer, sair de um lugar para ir para outro lugar. Então Deus diz, saia de sua terra. O que é essa terra? É algo que é familiar para ele, né? E do meio, ele diz aqui, do meio dos seus parentes, ou seja, da cultura que o moldou, e da casa de seu pai, deixe sua casa. Então a gente percebe que Deus disse a Abrão, sai de Ur, vá para a terra que eu lhe mostrarei.
a gente percebe que isso parece que é um tanto vago. Concorda ou não? Imagina isso. Deus disse vá, saia. Então, preste bem atenção nessas colocações aqui para você entender a revelação de hoje, para que Deus abra portas para você. As pessoas portas abertas se sentem confortáveis com a ambiguidade e o risco. Ou, se não se sentem confortáveis, pelo menos decidem não deixar que isso as paralise. Por que, queridos, eu estou dizendo isso? Porque a terra, Deus disse assim, a terra que eu lhe mostrarei, acabou sendo o quê? Canaã. Ora, Canaã era tudo o que Ur não era. Carecia de cultura, de civilização, de desenvolvimento, de agricultura. Era um lugar rústico e difícil. Ninguém que pudesse morar em Ur, a grande capital, se mudaria para Canaã. Seria como alguém se mudasse de uma grande metrópole para uma cidadezinha do interior pequena. Você está entendendo? Então, ninguém que estivesse em busca de oportunidades sairia de Ur dos caldeus para morar em Canaã. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer. Mas as portas abertas por Deus, preste atenção que aqui está o mistério. Mas as portas abertas por Deus não são sempre óbvias. Entendeu? Preste atenção nessa revelação aqui, é muito importante. Porque às vezes você quer que Deus abra uma porta e Ele está abrindo. Mas de repente você está olhando pela aparência, e é de Deus essa porta. Mas você está olhando pela aparência. E Deus fala, cuidado com a aparência, hein? Deus vê o nosso interior. Então tem muitas portas boas que Deus abre, mas nem sempre são óbvias. Ou seja, não são projetadas com o objetivo primordial de dar acesso à riqueza ou algum status social. Preste atenção nisso, é muito importante isso. Por quê? Porque o fato de alguém entrar por portas abertas significa que essa pessoa é capaz de confiar seu futuro a Deus, quando o caminho que é chamado a seguir não lhe parece nada óbvio. Então é confiança em Deus, é fé em Deus. Você vê que conversa interessante? Tudo cai na fé, na confiança em Deus. Então a grande pergunta no caso de Abraão é: por quê? Por que o Senhor quer que eu saia daqui? O texto não diz isso, mas nós de fato podemos imaginar. Isso diz muito sobre você e sobre a minha vida, sobre você que está me ouvindo agora. Mais adiante na Bíblia, Deus diz a Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Está escrito em Josué 24, 2 e 3. Então você percebe que Deus mudou a vida de Abraão, mas ele teve que sair do lugar em que ele estava. Então, meu amado e minha amada, creia que Deus permitirá que você saia de certos lugares. Pode ser uma geografia, pode ser mudança de empresa, pode ser mudança de cidade, pode ser mudança de bairro. Tem tanta mudança. O importante é você saber se essa porta é Deus que está abrindo. Mas lembre-se, Deus abre portas, mas necessariamente Ele não dá os detalhes, você tem que ter fé para entrar. Que Deus te abençoe, espero que essas leituras bíblicas aqui, baseadas em homens de fé, que Deus os chamou e abriu porta para Ele, ou portas, né, ou novas oportunidades, que você entenda isso também e você navegue nessa fé. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte, que venha abrir portas para eles e dê discernimento espiritual e sabedoria para que o nosso ouvinte saiba escolher a porta que é o Senhor que está abrindo. Abençoa os casais, jovens, adolescentes e crianças, a família querida, e onde chega esse momento de fé, chega ali a bênção de Jesus de Nazaré. Assim oramos e abençoamos a todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.